Fala galerinha, de boa? Então na aula passada a gente já começou estudando sobre genética, né? Que é um novo conteúdo que a gente vai ver em algumas aulas daqui pra frente, tá ok? A aula de hoje eu vou começar fazendo uma pergunta. Vocês sabem o que é hereditariedade? Vocês já prestaram atenção como a gente é parecido com os nossos familiares? Às vezes puxa mais o pai, às vezes puxa mais a nossa mãe, né? Às vezes o nosso avô. Por que que isso acontece? A gente chama isso de hereditariedade, tá? São as características herdadas dos nossos pais, avós, para os nossos filhos. A hereditariedade é o estudo da genética. Isso que a gente vai aprender nessa e nas próximas aulas. Então, a hereditariedade, ela se encontra principalmente aonde? No nosso DNA. Então, o nosso DNA, ele vai ter um código genético. Esse código genético vai dizer como é que a gente vai ser. Se é alto, se é baixo, se é gordinho, se é magro, se é moreno, se é branco, se é negro, se o cabelo vai ser cacheado, se vai ser liso. Quem vai distinguir como é que vamos nascer é o nosso DNA, então o nosso código genético. Então no nosso DNA a gente vai encontrar aqui vários códigozinhos, tá? E esses códigozinhos eles vão se juntar a outros códigos. Por isso que a gente não é cópia. A gente tem o nosso próprio código genético. Por quê? A gente pega metade desse código do nosso pai, metade desse código da nossa mãe. E quando eles se juntam, aí formam o nosso próprio código genético, tá? Então não é totalmente código genético do nosso pai, nem totalmente código genético da nossa mãe. Tá? Vai ser o nosso próprio código. Ninguém no mundo é cópia de ninguém. No caso das reproduções sexuada, onde tem um macho e uma fêmea. Nas reproduções assexuadas, aí sim tem cópia, tá? Por quê? No caso aqui das bactérias. As bactérias, quando elas se reproduzem, elas fazem divisão celular. Uma só bactéria, ela vai se dividir e vai fazer duas bactérias. Então, como ela se dividiu, essa é uma imitação daquela. Reprodução assexuada. Então, numa reprodução assexuada, um vai ser cópia do outro. Agora, quando tem macho e fêmea, aí nunca vai ser cópia, tá? Vai ser metade do código genético do pai, metade do código genético vai ser da mãe, tá? Então nunca vai ser uma cópia. Então, como a gente viu na aula passada, quem é o pai da genética? O pai da genética é Gregor Mendel. Então, Gregor Mendel, ele era um monge, né? Ele vivia no mosteiro de Brunn, localizado na República Tcheca. E o que é que ele fazia lá, esse monge? O Mendel, ele cuidava das plantas, e cuidando dessas plantas ele pôde observar que tinha ervilhas verdes e ervilhas amarelas. E aí ele pensou, se eu misturar a ervilha verde com a ervilha amarela, será que vai nascer o quê? Aí ele pegou isso, né? Ele pegou a florzinha da ervilha verde e a ervilha amarela, e aí ele juntou o pólen de uma ervilha na florzinha da outra. E aí o que é que deu? Ele viu que nessa mistura, na primeira mistura, todas as ervilhas nasceram da cor amarela. E aí ele ficou, nossa, todas nasceram da cor amarela, nenhuma nasceu verde. Aí ele pegou essas ervilhas amarelas e plantou. E aí nasceu plantas de ervilha amarela. E aí ele fez a mesma coisa. Ele pegou as florzinhas, né, e misturou de novo. Mas aí com essas plantas que a gente chama elas de híbridas. Porque híbrido quer dizer misturar, tá? Por quê? E tinha a planta pura verde e a planta pura amarela. E aí quando misturou a gente formou uma planta híbrida, onde tem característica da amarela e característica da verde. Então ele pegou essas duas plantas híbridas e aí ele misturou essas duas plantas híbridas. Então as duas eram amarelas, né, mas ele fez a mesma mistura. Só que aí depois, na terceira geração, aí ele viu o quê? Que nasceu 3 amarelas para uma verde. Então nasceu 3 ervilhinhas amarelas e nasceu uma verde quando ele misturou essas plantas. Ele viu que a característica verde ela é recessiva. A cor amarela. A amarela é dominante. Como assim? Aí ele começou a colocar letrinhas, né? Então ele colocava esse azão, azão e esse azão, azinho. Então essas letras aqui ele chamou de alelos, tá? Então alelos são essas letras que dão características. As letras maiúsculas ele colocou para ser dominante, alelos dominante, e as letrinhas minúsculas são os alelos recessivos, tá? Uma característica recessiva só vai aparecer quando tem os 2 alelos recessivos. Por que 2? Porque um alelo é do pai e o outro alelo vai ser da mãe. Por isso que cada indivíduo vai ter 2 alelos, tá?
Então, gente, vamos aqui para essa explicação. Tá vendo? Aqui é a ervilha amarela, aqui é a ervilha verde. Então os alelos aqui eles são diferentes, né? Tá sendo representado por Y. Mas isso aqui vocês podem colocar qualquer letra, tá? Naquela lá eu falei sobre azão, azinho e aqui tá Y. Aí aqui vocês podem estar fazendo esse quadradinho de Punnett, tá? O nome dele é quadrado de Punnett. E aí vocês vão colocar aqui, ó, tá vendo? A ervilha amarela, a ervilha verde, a ervilha amarela vai ser Yzão, Yzão. A ervilha verde, Yzinho, Yzinho. Aqui é o primeiro cruzamento, onde ele pegou a ervilha amarela pura e a ervilha verde pura. E aí ele misturou, aí deu Yzão, Yzinho, né? Yzão da amarela, Yzinho da verde. E aí por diante, ó. Todas elas saíram Yzão, Yzinho. Aí todas elas nasceram amarelas. Por quê? O Yzão, ele domina sobre o recessivo, né? O dominante, ele domina sobre o recessivo. O recessivo é o verde, o dominante é o amarelo. Então ele pegou aqui, ó, uma híbrida e misturou com uma amarela pura, né? Então essa amarela pura aqui é Yzão, Yzão. E essa híbrida aqui, Yzão, Yzinho, né? E aí ele misturou uma pura com a híbrida. E aí deu o quê? Aqui deu Yzão, Yzão, né? Das duas. Aqui veio Yzão dessa, Yzão dessa de novo. Aí aqui Yzão, Yzinho, tá vendo? Aí só que aqui continua sendo amarela, porque o dominante ele predomina. E aqui Yzinho, Yzinho. Então aqui a ervilha ficou o quê? Verde, né? Por quê? Mendel ele descobriu que para ser uma característica recessiva, os dois alelos têm que ser recessivos. Então só apareceu o verde aqui porque foi Yzinho, Yzinho. Então é isso, galerinha. Eu vou deixar um exercício para vocês, tá? Um abração e até a próxima. Falou!